Hoje nós iremos falar um pouco sobre trauma. Podemos relacionar trauma com um acontecimento que provoca danos e causas, mas que são considerados pontuais, né? Que em seguida são resultante de uma cura rápida, como por exemplo um acidente de moto, em que a pessoa quebra um braço, provocou um trauma, e esse trauma ele é sanado muito facilmente. E podemos citar um outro tipo de trauma que está mais relacionado à questão psicológica, que é sobre essa temática que nós iremos abordar hoje. E eu pergunto para você, quem não, na vida, não sofreu algum trauma? Quando criança, na escola, nas relações familiares, com os amigos, né? Até mesmo na vida adulta. Quem não carrega na sua bagagem um sentimento, uma dor causada por uma ação talvez considerada ignorante por parte de outra pessoa, mas que acarretou em si uma gama de sentimentos e emoções que provocaram na vida vários outros sentimentos. Como identificar os traumas? Por que eu preciso buscar ajuda quando em mim existe situações ou sentimentos ou reações que eu não consigo identificar por que aquilo acontece? Por exemplo, uma pessoa que vive constantemente nervosa, que se irrita muito facilmente, que não dorme direito à noite, que se culpa muito facilmente. Uma pessoa que, por exemplo, ela carrega sempre em si uma responsabilidade além do limite. Mas também ela tem medo excessivo. Ela tem vergonha. Ela acha que ela não vai conseguir. Ela sofre choques, sente tremores no corpo. Uma pessoa que desconfia de si, que não confia na sua capacidade. Uma pessoa que se desespera muito facilmente. Então, são tantos sintomas, são tantas causas. Por exemplo, raivas excessivas. Uma pessoa que se nega a si. E tantos outros sintomas, taquicardia, uma pessoa que se inibe muito facilmente. Todas essas são características de pessoas que guardam em si traumas. Lembranças, constituíram-se lembranças traumáticas, que a pessoa ela não consegue identificar por que sente aquilo. Ela não consegue entender por que ela está indo tudo bem na vida dela e de repente desmorona tudo. Ela não sabe compreender por que ela sente tanta confusão. Por que às vezes, de uma hora para outra, ela se sente uma pessoa que está irritada, está com medo. Se faz alguma coisa, se sente culpada. É uma pessoa de muitas culpas. Então, geralmente, essa pessoa, ela traz traumas. Mas como identificar por que tenho esse sentimento? Como identificar quais traumas aconteceram comigo que provocaram em mim essas reações que atrapalham a minha vida, que atrapalham o meu dia a dia, os meus resultados, as minhas relações pessoais, a minha relação e a forma como eu me vejo, como eu me percebo. Uma das principais causas traumáticas é
o abuso de poder. Quando você tem uma mãe ou um pai que lhe imposiciona, que não tem diálogo. Quando você tem um chefe que ele não sabe comunicar, ele agride com as palavras, ele não sabe interagir. O castigo que os nossos pais, a forma como eles lidaram com a gente. Como, por exemplo, os relacionamentos abusivos, as violências domésticas, né? O abuso psicológico, físico, moral, a violência sexual, os fins dos relacionamentos, as traições, todos podem ser causas de traumas, em que a pessoa vai viver no seu dia a dia com sensações e sentimentos e emoções que não sabe identificar por quê. Às vezes a pessoa não sabe identificar por que aquilo na vida dela não dá certo. Por que ela tenta e não consegue? Por que ela não consegue segurar uma decisão que ela toma? Porque são tantos porquês. E às vezes está num trauma, numa relação, numa situação que ocorreu com ela lá no passado. E que ela, por não conhecer, por não saber, acaba vivendo e repetindo ações e tendo reações diante dos acontecimentos do dia a dia. Ele atinge na parte física, ele atinge na parte emocional, ele atinge na parte cerebral, ele causa memórias negativas, ele causa aquilo que a gente diz, eu estou com aquele esquecimento, aquela situação. E ele causa comportamentos negativos ou com comportamentos agressivos. E também causa, provoca muito, ele está muito acentuado na questão da autoestima. A pessoa não consegue se perceber como alguém que é merecedora de amor, de perdão, como é uma pessoa que ela é completa, ela não consegue se perceber. Aconteceram tantas mazelas na vida que essa pessoa já não consegue se identificar, ou talvez nunca se identificou como verdadeiramente é. E o trauma, ele provoca no ser humano a desistência, a incapacidade, a intolerância, a falta de empatia, porque o trauma, quando ele é acentuado, ele vai você agredir sem querer as outras pessoas. Às vezes as pessoas até dizem, o fulano é mal educado, a fulana é mal educada, mas não entende o porquê que aquela pessoa é como é ou age como age. Como fazer para me livrar desse trauma? Como identificar? Então, se você tem mais de 5 características, se você se irrita facilmente, se você é uma pessoa que tem muita insônia e não entende por que tem tanta insônia, se você é uma pessoa que você tem muita vergonha, ou às vezes do nada sente ânsia de vômito, ou se você é uma pessoa que tem tremores, ansiedade, além do normal, você está propenso a ter muitos traumas. Agora eu tenho esses traumas, eu identifico que eu tenho náuseas, que eu tenho insônia, que eu tenho ânsia de vômito, que eu tenho tremores, que eu tenho falha, confusão mental, que eu me esqueço muito facilmente de tudo, que eu não gosto de estar no meio das pessoas, falar no meio das pessoas, que eu tenho vergonha acima do normal. Primeiro, você, como forma de tratar, primeiro você vai identifica.
Segundo, você reconhece, vai buscar ajuda. Porque quando você reconhece, você aceita que você precisa de ajuda. E não é feio buscar ajuda para se curar. O terceiro passo, você pode criar uma rotina saudável para você. Gastar tempo com você. A gente gasta sempre muito tempo com as outras pessoas, com as outras coisas. Então, gastar tempo com você. Uma outra ação que funciona é: se aceite como você é. O principal remédio para o trauma é ir ao momento e fazer a cura. E curar. Curar sim. Quando você perdoa o outro, quando você perdoa a si, você reconhece e você se torna livre. Outra coisa é falar. Você não tem que ter vergonha dos problemas que você passou na vida. Você tem que aprender a jogar para fora e praticar o autocuidado, cuidar de si. Tirar um tempo para se fazer aquilo que mais você gosta, que mais é interessante, que lhe faz feliz, que faz você se sentir bem. E então, aí você vai estar se livrando dos traumas. Não porque agora eles morreram, não. Porque você reconheceu que eles existiram, porque você aceitou que eles existiram, porque você lidou com eles, porque você enfrentou ele frente a frente e você disse que não queria mais eles com você. Então você se livra, você fica livre. Você vai ter constantemente de viver atento. Você vai ter que viver atento para não voltar constantemente a sentimentos negativos. Mas você vai encontrar uma solução e vai ser feliz. Vai identificar que aquilo não pertence a você. Aquele sentimento, aquela raiva, tudo que ele sente, tudo que está em você faz parte de um momento que aconteceu e que não tem por que continuar na sua vida. Que não tem por que você dar continuidade, sofrer, estragar uma vida por uma coisa que aconteceu que já não está mais presente, que está psicologicamente afetando a sua vida. E aí, quando você lida com esse problema, é uma forma de você olhar para ele, aquele problema, e dizer que você está curado. Você aconteceu, tá tudo bem, e que você vai seguir em frente. E esquece ele lá no canto dele. Esquece lá a situação. Se foi um abuso sexual, ok, aconteceu, eu não posso mudar. Se foi uma violência, se foi a forma como os meus pais me trataram, ok, foi a forma como eles conheciam, foi a forma como eles sabiam lidar, foi a forma como eles sabiam ensinar, porque também já tinham aprendido daquela forma. E aí, você passa a viver, a aceitar que aquilo, reconhece, identifica e passa à frente. Digo para você, para encerrar essa live assim: não guarde trauma, guarde sorrisos, lembrança, bons momentos, guarde no seu coração perdão, sabedoria, leveza, e exponha de dentro para fora gentileza, amor, sorrisos, abraços. E os traumas, lide e livre-se. E seja você. Eu tenho dedicado muito do meu tempo no Instagram e nas minhas redes sociais para dizer: se aceite como você é. Você está impondo isso para alguém? Não. Eu estou dizendo que todas as pessoas são importantes.
eu estou dizendo que todos nós temos o direito de ser feliz. Temos o direito de nos amar, temos o direito de sorrir, temos o direito de dar gargalhada, temos o direito de mostrar quem a gente é verdadeiramente e deixar a nossa luz brilhar e fazer a luz do outro brilhar.